mas só ir pela questão da responsabilidade de que ele não teria a dimensão física, a dimensão emocional, a dimensão psicológica para depois dar continuidade à família, eu penso que, na minha ótica, seria um bocadinho leviano demais, porque a honra, eu estou sempre nestas questões da honra, porque nós estamos a falar de uma família conservadora, mesmo sendo republicana, mas era uma família que tinha princípios conservadores, era uma família que tinha princípios de defender o seu nome, o património, tanto o património mesmo artístico. Esta casa é um museu mesmo, não é? Esta casa, portanto, foi construída a partir de muita obra de arte adquirida, de muita tapeçaria, de muita ourivesaria, enfim, bibliotecas, portanto, são cerca de 7 mil títulos, é muita coisa que está aqui nesta casa. Portanto, para uma pessoa tomar uma decisão como esta, e entrando nos domínios da família Relvas e do Carlos Relvas, eu penso que, de facto, a decisão radical que ele toma em terminar com a sua vida e dar um fim a esta vida, à sua vida e à vida da família Relvas, eu acho que, de facto, há um lado interior, há um lado pessoal da consciência de uma incapacidade em continuar, em saber manter aquilo que o pai soube manter, aquilo que o avô soube manter e aquilo que o bisavô iniciou quando deixa as terras da Sertã e vai se fixar na Bulgária. Portanto, há, de facto, na minha ótica, um lado pessoal, uma consciência, aí sim, muito lúcida de que eu, Carlos Relvas, não consigo continuar. E não consigo continuar porque as pressões para casar são muitas, as pressões políticas são algumas, as questões de eu ter que manter uma imagem que não corresponde à minha essência é ainda maior. E isso eu penso que é o grande drama do Carlos Relvas, que é ter que mostrar algo que ele não era. E não é na questão só da sexualidade, é na questão da pessoa, do ser humano. Ele destoava dentro deste registro Relvas. Ele tinha consciência de que, de facto, queria ser uma pessoa diferente, mas não podia ser diferente, porque ao ser diferente desiludia os pais e desiludia a sociedade e provavelmente a própria terra. Então, provavelmente há uma escolha. Esta escolha pode parecer tão fácil, uma pessoa pode dizer assim, uma pessoa não termina a sua vida, não dá um término desta forma por causa disto. Mas assim, quando não existe condições para partilhar esta dúvida, quando não existe um berço onde se possa falar sobre isto, onde se possa ser completamente autónomo, porque vejam, a mãe, a padrinha, eu acho que a Eugénia tem consciência de algumas diferenças do Carlos Relvas. O pai também tem, o Zé Relvas também tem, mas o Zé Relvas preocupava-se e tinha discussões com o Carlos Relvas em certas situações, havia discussões entre os dois por o pai não concordar com determinadas coisas do Carlos Relvas. Portanto, claro que o José Relvas era uma pessoa bastante aberta para a época, e era uma pessoa que permitia um discurso mais liberal e até um bocado descontraído nas tertúlias e nos ambientes que tinha, mas tinha ali um filho, tinha ali um continuador, e aquele continuador tinha que respeitar algumas regras que iria ser difícil e impossíveis para o Carlos Relvas a seguir. E vou fazer assim uma pausa, porque acho que eu resumi tudo, quer que a ajuda do Dr. Nunca para pôr ordem aqui no discurso. E eu gostaria, se quiser, vamos partilhar aqui um bocadinho estas, porque é para depois não estar aqui a repetir, porque a partir de agora depois eu posso estar a repetir, acho que poderemos... Diga, não sei se quer dizer alguma coisa. Sim. Bom, de facto, tivemos aqui uma abordagem muito interessante sobre a personalidade do Carlos. Há aqui um aspecto que também seria importante destacar, o facto de estar muito ligado à própria coleção de arte. Muitas vezes o dono da casa, não é, como todos sabem, o Sr. José Relvas, não se desloca aos leilões, não se desloca aos ateliês dos pintores e tem aqui o intermediário. E esse intermediário é o filho. É, de facto, o filho que vai aos vários leilões, é o filho que descreve logo telegramas ao pai, dando nota das obras e das várias peças que vão sendo adquiridas. Curiosamente,
É ele próprio que compra uma das grandes obras da nossa coleção. Em 1912, ele compra no antiquário em Lisboa a obra de Josefa de Óbidos, que temos aqui na nossa coleção Natureza Morta, intitulada Caça Morta, Flores e Frutos. É ele próprio que compra a Luís Costa. O Luís Costa funcionava um pouco como grande fornecedor de obras de arte para os patudos, e esta compra é feita pelo Carlos, assim como outras. Ou seja, há aqui, no fundo, também uma delegação do próprio gosto, entre aspas, para a coleção do pai, que confia absolutamente nas decisões do seu filho. Isto não acontece nem uma nem duas vezes, acontece várias vezes. Normalmente, também porque era mais novo, portanto, era ele que se deslocava aos vários leilões e ia adquirindo algumas das obras de arte. Outro facto que me parece importante é a responsabilidade que o Carlos teve na administração da Casa Agrícola. Ou seja, nós estamos a falar de uma pessoa que, durante o período em que José de Mascarenhas Relvas está em Madrid, entre 1911 e 1914, é precisamente ele que vai gerir a Casa Agrícola. Aliás, nós percebemos que as relações entre pai e filho, no que diz respeito a esta questão dos negócios, são importantes. Nós temos na biblioteca, não é, as duas secretárias de trabalho trabalhavam lado a lado. E durante 3 anos ele foi gerindo a Casa Agrícola, assim como por outras ocasiões. Ou seja, ao longo da grande carreira política que teve José Relvas, é o Carlos que está no terreno e que vai, no fundo, administrando a Casa Agrícola, e essa responsabilidade, de facto, é importante. Claro que o Carlos também tem um conjunto de outras situações que, como é humano, como todos nós, que certamente, como disse o doutor, e muito bem, tinha até alguma questão de malvadez, com aquela questão do ténis, que é uma questão que nos parece aqui muito, muito interessante. O facto do suicídio ter ocorrido, no fundo, nós nunca iremos ter uma resposta. Uma das questões que nos colocam muito quando da visita da casa, pronto, e temos aqui as pessoas que trabalham connosco, é precisamente o porquê do suicídio. Infelizmente, nós não temos um documento histórico, um documento que nos diga alguma coisa nesse sentido. Existem um conjunto imenso de hipóteses. Agora, infelizmente, nós não poderemos nunca dizer Carlos suicidou-se por isto, por esta questão, por este motivo, por aquele. Muito melhor que eu, que o Dr. Carlos conseguiu traçar todos estes cenários dentro da possibilidade do suicídio. No entanto, acho que há 2 questões que me parecem também pertinentes. A forma como ele é retratado nos 2 retratos que temos do Carlos. Ou seja, ele é retratado com uma postura muito informal. Precisamente, não é uma postura de um homem com
o estatuto social que ele tinha. Nós estamos a falar de uma pessoa que era filho de um dos grandes agricultores da região, uma pessoa com influência política enorme. Aliás, como todos sabemos, foi por grande influência política do Sr. José Relvas que Alpiarça foi levado à categoria de conselho, um exemplo só. Mas o retrato póstumo mostra-nos um homem numa pose que efetivamente não é uma pose de um homem com aquele estatuto social que ele tinha. É uma pose descontraída e Columbano conhecia-o efetivamente bem. Columbano, Bordal Pinheiro, era amigo da família, tal como um irmão, e sabia bem como é que seria o Carlos, conviveu com ele. E o que acontece, de facto, é que ele retrata um Carlos desprendido um pouco do mundo real. No fundo, não com a pose típica. Se nós entrarmos na Casa dos Patutos e olharmos para todos os retratos, percebemos que este é o único retrato que, efetivamente, não é um retrato de pose. Não é? É aparece-nos ali um homem completamente descontraído. Há outro retrato também, em que aparece Carlos. É precisamente um retrato também de um grande pintor representado na nossa coleção, José Malhoa, em que Dona Eugénia se faz representar com os dois filhos. E, curiosamente, se olharmos, e isso é um exercício que vos convido, quando visitarem a Casa dos Patutos, olhar para os dois retratos, para o do João Pedro e para o do Carlos, e percebemos que a postura do Carlos é, de facto, uma postura de irreverência. No fundo, há esta questão sempre um pouco revoltada, e isto também é muito transmitido nas cartas que ele escrevia à mãe. O ciúme em relação aos dois irmãos. Portanto, era o filho do meio. Esta questão é interessante. E estes dois retratos, a iconografia, a olhar com os olhos do historiador para a obra de arte, ou do historiador de arte, também nos ajuda a perceber um bocadinho sobre a personalidade do Carlos Toledo Relvas. É isso. Esta localização, esta colocação do Carlos Relvas na família e esta dualidade ou dicotomia, como quisermos falar, do Relvas, do Carlos perante a família, eu acho que é isto que cria nele esta dificuldade, porque, como disse o Dr. muito bem, é assim, o Carlos Relvas, na minha ótica, eu quando falo das questões mentais, não é no sentido da insanidade, é no sentido de que estamos a falar perante uma pessoa que está dividida em várias riquezas interiores. É um homem, um jovem, que se estivesse num outro contexto, numa outra época e com outras condições, provavelmente seria mais irreverente, seria mais rebelde, seria mais ousado, afirmar-se-ia de muitas outras formas, tudo isso, não é? Aqui não, ele aqui tem esta dificuldade porque há a pressão, por um lado, da família, do nome e do rigor que a época exige, mas há, como disse muito bem, e isso é falado depois no trabalho que estou a fazer, as questões das fotografias e das expressões. Não é fazer uma leitura psicológica das expressões, mas temos um rosto e temos um corpo e temos uma pessoa que rompe com aquela rigidez, os caminhos da época. Ele tenta ser rebelde, ele tenta romper e fala muito bem, só que não consegue depois ombrear, não consegue suportar essa responsabilidade, porque é o tal filho único, filho do meio, mas é o filho único, porque depois fica sem os dois irmãos. E uma coisa que eu acho que é importante, que por acaso não tinha agora tocado, não me tinha lembrado, que é a questão de uma certa comparação, até ciúmes, vamos falar assim, que o Carlos Relvas tinha para com os irmãos. E isso, de facto, é manifestado e é sabido, não é? Não é ciúmes no sentido de... É aqueles ciúmes normais entre irmãos. Nós temos que ver que a Luísa, a primeira filha, é uma menina, portanto, e seguindo aqui mais uma vez estas imagens lúdicas que nós temos das famílias, é uma princesinha, é uma menina que vai despertar todos os interesses, todos os afetos na família, uma família que precisa de renovar, que precisa de renovação, que precisa dar continuidade. Depois aparece o Carlos Relvas e depois o João Pedro,
e, infelizmente, os dois das pontas depois acabam por morrer, não é? Portanto, ou seja, há aqui um sentimento, vamos usar uma palavra que eu não gosto de usar, mas como não estamos a fazer terapia, há um sentimento de culpa, ou seja, o Carlos Relvas vai crescendo ao longo da sua infância com um olhar de ciúmes perante os irmãos, perante o protagonismo da Luísa, de que ele tem assumido o ciúme, e com o comportamento mais descontraído do João, que era mais brincalhão, era um rapaz, era um miúdo normal, se a gente pode falar assim. E o Carlos Relvas não, é o rapaz que disseca, que olha, que absorve, que faz ali toda uma leitura mais pormenorizada e mais exigente. Não é? Portanto, depois os irmãos morrem e há ali na parte dele quase que uma culpabilização dos pensamentos nefastos e perigosos que teve. Não é? Portanto, estas coisas todas, obviamente que vão dilapidando em silêncio ao longo dos anos as personalidades. E o Carlos Relvas, à procura de uma atenção que não poderá não ter recebido dos pais, no sentido mais presente. O Zé Relvas, obviamente, teria pouco tempo para expressar as questões emocionais, as questões afetivas. Ele era um homem presente, mas era um homem presente dos negócios, era um homem presente da política, era um homem presente que se distribuía em receber as pessoas, que sabia receber, gostava de receber, tinha prazer em receber. Isso me permite, e não fiquem chocados, havia ali uma certa vaidade, um certo narcisismo no Zé Relvas, o que é bom, porque se não tivesse estas características, provavelmente não teria investido de uma forma tão convicta nas suas crenças e nos seus valores, não é? Portanto, mas também temos que ver que o Zé Relvas também era uma pessoa que teve que romper, teve que lutar para se afirmar, teve que entrar nos bastidores da política, teve que mostrar o seu talento, que ele tinha, porque ele era um bom orador, ele era um bom comunicador, ele era uma pessoa que tinha uma cultura muito larga, muito grande, portanto, isto eram qualidades. Portanto, pegando aqui no que estamos aqui a compor, são estes elementos que vão entrando na construção mental e emocional do Carlos Relvas e a forma como ele olha depois para a sociedade e para a vida a partir dele, e que há uma certa desilusão, há uma certa, eu até diria, uma certa renúncia, há um desejo de renúncia perante tanta pressão. E a solução, de facto, depois foi esta, a escolhida como a resposta final. Se querem fazer perguntas, se não fazemos aqui uma conversa, vamos manter assim a conversa. Pode, claro. Vou dar duas questões. Há bocado o Sr. Doutor levantou uma interrogação que foi uma interrogação muito pequena, depois ao longo da sua dissertação já não tocou mais. Levantou uma pequena interrogação de homicídio. E, portanto, a questão que eu lhe punha, não tocou mais nesse assunto, mas a questão que eu ponho é se essa pequena interrogação se deve apenas ao cenário em como acontece a morte, não é? Portanto, tendo em conta o contexto da época. E a segunda questão, se calhar, portanto, neste caso seria para os dois, pelos vistos, não há documentos após a morte de Carlos Relvas que possam esclarecer mais alguma coisa, mas em termos, por exemplo, de correspondência, isso é um assunto tabu na família. Portanto, é uma questão que portanto, do espólio de que há após a morte, foi um assunto que não há rastro nenhum tratado entre os membros da família, nomeadamente as memórias do Zé Relvas, penso que passam ao lado. Mas em termos de correspondência, é um assunto que não se fala de entre família ou para fora da família. Vou pegar na sua porque a primeira é aquilo que falou, tem a ver com o contexto da época e tudo pode ter acontecido na forma de ele ter que fugir a determinadas responsabilidades. Não há mais nada que apontar para um homicídio. Não. Pegando na sua última, que eu acho que é mais interessante, é assim, eu acho que de facto não há tabu nenhum em relação ao suicídio do Carlos Relvas, mesmo pelo José Relvas e pela Eugénia, pelos pais do Carlos Relvas. Porque veja, e mais uma vez eu solicito a capacidade de voltarmos atrás e recuarmos 97 anos, não é? Que é assim, estamos numa época conservadora, numa época religiosa, numa época onde o grande tabu era o suicídio, isso sim era um grande tabu em termos sociais, o suicídio, mas veja que o Carlos Relvas morre, suicida-se, e não há da parte da família desejo nenhum em encobrir o suicídio, muito pelo contrário, não é divulgado, estas coisas não são para divulgar, mas não se esconde, não se encobre aquela situação e é feita uma série são tomadas uma série de decisões onde a memória do Carlos Relvas é mantida e torna-se pública essa necessidade.
Curiosamente, 10 anos depois, quando o José Relvas morre, é que é muito interessante que os jornais da época omitem o suicídio do Carlos Relvas e não tocam nas questões. E quando falam da morte do José Relvas, falam que ele era pai de 2 filhos, que já tinham falecido. Portanto, é os próprios jornais da capital, os jornais nacionais, que vão omitir, porque talvez aí sim por questões de preconceito, questões políticas e outras, tanto o desaparecimento do Carlos Relvas. Agora, aqui na Terra, e tanto Eugénio como o José Relvas, portanto, eles fazem o culto ao filho, portanto, fazem tal um retrato póstumo, como antes já foi falado, e há uma série de coisas que são feitas depois em relação ao Carlos Relvas. E, já agora, não é bem para dar continuidade, mas, por exemplo, os pais do Carlos Relvas mantêm uma correspondência e uma relação com os sogros, com os futuros sogros. Portanto, e a Carlota, durante uns anos, corresponde-se com Eugénio, antes também de morrer com os problemas de saúde, como foi. Portanto, respondendo à sua questão, o que é curioso, e isso acho que é muito interessante, e não é à procura de publicidade, porque o José Relvas não estava à procura de publicidade, porque obviamente foi um homem que ficou destruído, mas ele não deixou de fazer a sua vida, só que fez num ritmo diferente. Já deixou, primeiro ele também já estava mais distante da política. Portanto, ele já não estava tão ativo em 1919, com o suicídio do filho, ele retira-se, mas não é aquela imagem lúdica e pueril que fazem, que ele vivia quase que num ambiente quase que psicótico, fechado em casa, entre a biblioteca, o quarto dele e o escritório. Acho que é assim que se diz, mais ou menos. Não, eu acho que ele fazia uma vida mais ou menos normal. Agora, era uma vida sem uma energia, era uma vida sem uma satisfação e sem um desejo de dar continuidade, porque perdeu o herdeiro, não é? E a Eugénia mantém a sua vida, com outro ritmo, mas mantém também a sua vida. Portanto, eu acho que não há tabus. Mas já agora, portanto, o Sr. Doutor, é especialista nessa área, não se sentiu aqui aquilo que acontece quando alguém tem alguém muito próximo de si suicida, que é o porquê? Aqui nessa correspondência não há muito desse porquê. Ainda bem. Se quer a minha opinião, ainda bem. É assim, eu acho que, e estou a dar um olhar clínico e uma resposta clínica, está bem? É assim, eu acho que nenhum suicídio tem uma resposta concreta e objetiva. Nenhum deles. Seja um suicídio no consultório, de pessoa que esteja a ser acompanhada, seja qualquer suicídio, há sempre múltiplas razões que levam ao suicídio. Pode ser o amor, pode ser questões económicas, pode ser questões sociais, pode ser doença, desemprego, pode ser muita coisa. Há milhares de razões que levam ao suicídio. E, não querendo aqui divagar muito, mas é assim, eu fiquei muito satisfeito, se é que se pode dizer assim, que não tenha encontrado, que acho que não existe uma resposta concreta em relação ao suicídio do Carlos Relvas. Porque se nós fecharmos este capítulo, não haveria problema, seria interessante. O filme estava feito, acabava de aparecer a palavra The End, se fosse americano, e batíamos palmas e depois íamos embora. Assim fica sempre aquilo que faz parte da vida, aquele mistério que nos alimenta a todos, que nos mantém vivos, que é procurar as respostas daquilo que poderíamos ter feito ou daquilo que o Carlos Relvas gostaria de ter feito e que não foi possível fazer. Isso é que eu acho que é o mais interessante. Que é o que também acontece nas questões clínicas, é, claro que para um pai, eu estou a falar agora de jovens que se suicidam, para um pai isso vai acontecer, se depois tiver interesse, tem todo o gosto, mas não quero aqui fazer propaganda, portanto, que é um livro que agora vou editar daqui a um mês, que é o Morrer na Ponte, que é os suicídios na Ponte sobre o Tejo. É assim, para os pais, obviamente que é necessário, é fundamental que apareça uma resposta, porque tendo uma resposta, não é que eles se aliviem, mas pelo menos eles tenham a certeza do que é que aconteceu e já não podem corrigir, não é que os pais tenham culpa, porque os pais não têm culpa, mas aquela responsabilidade que muitas vezes os pais se sentem que podiam ter feito melhor ou diferente, deixa de existir porque têm uma resposta. O que nós vimos na vida real é que, de facto, nenhum filho, e eu tenho 2 depoimentos, portanto eu acompanhei 2 casos em que o desfecho foi suicídio, e falo com as namoradas, falo com os amigos, falo com todas as pessoas que estavam à volta daqueles 2 jovens que se suicidaram da ponte, e não há ninguém que tenha uma resposta concreta. São feitas 10 especulações, tem a ver com a faculdade. Já agora, não é estar aqui a desviar, é só para responder, porque acho que é interessante. Estes 2 jovens que portanto, estão reproduzidos no livro são jovens de classe média alta, são jovens que economicamente estão bem, eram jovens que tinham as suas namoradas e entravam todos os 2 na faculdade, os 2 estavam na mesma idade e não se conheciam. Estavam na faculdade, desportistas, tinham atividades esportivas, tinham atividades altruístas, de ajuda, sociais, ou seja, se nós olhássemos para aqueles jovens
se eles estivessem sentados e tivessem a fazer um autorretrato deles, tanto o retrato deles próprios, eram pessoas que todos nós diríamos, jovens que estão bem com a vida, estão bem integrados, são felizes. E contudo, tanto um como o outro, um de carro, outro de moto, decidiram acabar com a vida. Com o Carlos Alves acontece a mesma coisa. As respostas são semelhantes. Obviamente que existe, provavelmente, um desenvolvimento íntimo muito grande dele. Ele estava avançado para a época. Eu acho que estava. Eu acho que este rapaz, se fosse hoje, não se teria suicidado. Isso eu não garanto, não sou vidente, mas se ele tivesse nascido hoje e tivesse aos 35 anos, este jovem não se teria suicidado. Este jovem teria assumido os seus desejos, sejam os quais forem. E mais, não casar, não assumir uma relação conjugal, não seria dramático hoje em dia, seria algo normal. Portanto, isso não haveria problema. Na questão da política, ele podia escolher orientações políticas de várias ordem, portanto, não seria dramático também para ele. E as outras questões ele resolveria ou no psicólogo ou resolveria noutros contextos. Portanto, o drama do Carlos Alves foi ter nascido na época certa, mas na época errada para ele, em termos pessoais. Essa é que eu acho que é a grande situação. Porque o resto, e veja-se ler as cartas do Carlos Alves, a poesia que ele tem, a sensibilidade que ele tem, é tanto daquele tempo como é de hoje. Aquelas cartas, se nós adaptarmos ao português corrente, é de um homem apaixonado, de um homem romântico, de um homem melancólico, mas de um homem realista, que olha para a vida, que acredita. Ele acreditava no amor. Ele não queria era casar. Ele não queria era cumprir uma missão que não se sentia apto, nem antevia essa vontade. E na política, eu acho, mas isto são especulações, eu acho que ele estava na política por um pacto de gratidão para com o pai, ou de admiração para com o pai, de admiração, não de gratidão, de admiração para com o pai. Ele sentia que tinha ali uma missão de dar continuidade a um projeto político do pai, e então ele queria esta unidade. Mas isto é inconsciente na minha ótica. As questões administrativas, eu acho que é o contexto. Nasceu numa família rica, numa família de agricultores, e não podia estragar este espólio todo, e portanto dá continuidade. Agora, o prazer dele estava, e como foi dito, era nos ambientes cultos, era nos leilões, mas era mais em casa, era na solidão, era privado, porque ele dava-se bem consigo mesmo, ele estava bem com a sua voz interior. Portanto, era uma pessoa que viveu, foi numa época que não era a época certa para aquela sensibilidade. Não sei se respondendo também ao Ricardo, é assim, de facto o assunto não é tabu, portanto, é um assunto que é, como disse o Dr. Carlos, é perfeitamente assumido pela família. Mas, de facto, é pouco mencionado, que é uma questão diferente. No entanto, há aqui um aspecto que me parece pertinente. É que nós, ao entrarmos na Casa dos Patudos, mesmo à entrada temos uma placa colocada pelo dono da casa. A Carlos Relvas, um nome que homenageia duas pessoas. Ou seja, temos aqui, no fundo, uma resposta àquilo que nos também fez notar aqui. O pai admirava de facto o filho, o pianista. Nós não nos podemos esquecer que Carlos era um homem muito à frente do seu tempo, do tempo em que estava. É assim, não nos podemos esquecer que este jovem esteve a viver na Alemanha durante um período importante entre 1902 e 1905. Ele estuda na Alemanha, o que não era comum para mesmo de uma pessoa desta classe social, mas principalmente era inédito para uma pessoa de Alpiarça. Não era, de facto, isso não aconteceu. Isto da música. Curiosamente, sabemos que o compositor preferido dele era Liszt, os ambientes bucólicos, a melancolia, o facto dele. Ele gostava de estar com ele próprio. Isso também é uma questão importante. E isso percebe-se desde as primeiras fotografias em criança, em que os três irmãos, ele é o único que não tem uma expressão, não é expressivo o rosto, não faz qualquer tipo de expressão, nem nada. Nós percebemos isso nas poucas fotografias que temos.
parece sempre distante, noutro mundo. Curiosamente, numa das raras fotografias que existe de Carlos em adulto, ele esconde-se atrás da mãe. Denota também aqui um aspecto da mãe, ao mesmo tempo protetora, mas também que o quer casar e que quer um pouco controlar a vida do filho. Mas, de facto, não é um assunto tabu. Aliás, nós, na correspondência, vamos ver que os amigos juntam-se para o homenagear, isso é importante também, e relata, há vários documentos, há várias cartas. Há muitas cartas de várias pessoas que se dirigem à família para dar os pêsames. Isso aí, e foram todas guardadas pelos pais. Também quer dizer alguma coisa. Mas, de facto, penso que não é propriamente um assunto tabu, mas fica sempre a dúvida, porque, de facto, é verdade. Mas um pai que perdeu 2 filhos e que resta aquele, portanto, é natural, penso eu, analisar e esperar que seja ali aquele filho que vá dar continuidade àquilo que ele esperaria, possivelmente até todos os outros pudessem fazer de outra forma. Mas não me restava. Mas só que uma coisa, eu não queria fugir muito ao tema, mas a história do suicídio, e conheço algumas situações de pessoas amigas que o fizeram, há sempre sinais, ou nós andamos muito distraídos e não percebemos que há sinais de que a pessoa o vai fazer um dia. Deixa-me só a